Aberta no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo número 1, e apenas um versículo, versículo número 21. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Os irmãos encontraram? Nos diz assim a palavra do Senhor. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Graças a Deus. Que Deus ele possa aplicar a sua palavra lida em nossos corações nesta noite. Amados irmãos, está aqui uma das, acredito, da melhor boa nova que a gente já pôde ouvir da parte de um ser celeste trazido aos humanos na terra, que é a notícia do Deus, Criador dos céus e da terra, que se humanizou e nasceu para resolver o grande problema da humanidade, que é o pecado. Jesus veio ao mundo e ele trouxe muitas bênçãos e riquezas para distribuir para a humanidade, mas isso está incluído num pacote cujo a principal função, o objetivo ou necessidade humana se chama salvação. As demais bênçãos que acompanham nessa figura que faço, desse pacote de bênçãos que Deus traz, depende dessa coisa chamada salvação, que é a maior necessidade humana. O ser humano ele é carente e necessitado de muitas coisas nesta vida, mas a maior necessidade humana é a necessidade de salvação, porque o ser humano ele traz consigo a natureza adâmica lá do Éden pecaminosa, e o único meio para restaurar o homem e trazê-lo de volta à comunhão com Deus foi o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se humanizar, nascer como qualquer ser humano, mas sem pecado, de uma virgem, para nos dar condição de estarmos aqui nessa noite dizendo que somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Todos os benefícios que acompanham a salvação são consequências dessa grande obra que Jesus realizou. E quando o anjo anuncia o nascimento desse filho na terra de Maria chamado Jesus, e traz este nome poderoso, Jesus, é porque esse nome já trazia em si um contexto de objetivo que Jesus teria para com a humanidade, ou que o próprio Deus teria para com a humanidade, que era salvar ela dos seus pecados. Porque o significado do nome Jesus quer dizer Deus é salvação, ou simplesmente salvação. E para isso Jesus veio. Daí o porquê do versículo dizer que o seu nome se chamaria Jesus. Por quê? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Interessante que nome é uma palavra que nós indicamos ou denominamos quando vamos chamar uma pessoa. Nós atribuímos a essa pessoa um nome. Por exemplo, se eu for chamar o nosso irmão aqui, Roberto, que estava à minha direita, aí eu não posso chamar por outro nome. Se eu chamar André, ele nunca vai vir, porque o nome deste irmão chama-se Roberto. Quando nós vamos dar nome também a um animal, nós vamos fazer diferença entre um gato, entre um cachorro, entre um boi, entre, quem sabe, um outro animal qualquer. Nós vamos denominando. Quando nós vamos também chamar um objeto, nós denominamos esse objeto. Por exemplo, isso aqui é conhecido como púlpito. É o nome que nós damos a esta mesa aqui bonita. Esse aparelho aqui, nós denominamos ele de microfone. Então o nome ele serve para dar nomes à pessoa. Pode indicar uma pessoa, pode indicar um animal, pode indicar um objeto. E assim, a palavra nome traz esse significado ou essa atribuição.
O nome no Antigo Testamento, especificamente, ele estava muito relacionado a questões de circunstância, de momento, de situações, ou quem sabe até o próprio caráter da pessoa. Por exemplo, nós quando olhamos para a pessoa de Moisés, nós entendemos que este nome Moisés foi dado pela filha de Faraó. Quando ela encontrou Moisés dentro daquele junco, na margem daquele rio, e ela tirou e disse: ele vai se chamar Moisés, porquanto das águas ele foi tirado. Porque o nome Moisés quer dizer tirado ou tirado das águas. Daí o nome Moisés. Veja, o nome dado a alguém mediante a circunstância. E antes, como se chamava Moisés? Ele não se chamava Moisés. Ele foi dado este nome pela sua mãe, não. Pela filha de Faraó, que foi quem o tirou das águas do rio. Os irmãos conhecem a história. Quando nós olhamos a história de Jacó, nós vamos ver que o anjo, quando se depara com ele, tem aquela luta até o alvorecer da manhã. O anjo diz: você não vai mais se chamar Jacó, que quer dizer suplantador, enganador. Você, a partir de agora, você vai se chamar Israel, porque todos os nomes já povoados e dados aos homens na terra, nenhum nome é mais bonito e tem mais efeito na terra do que o nome de Jesus. Aqui nessa congregação tem muitas pessoas que têm um nome bonito. Eu nunca reclamei do meu, mas o meu não é mais bonito daqui. Mas tem muita gente que tem um nome bonito, mas nenhum daqui atrás de mim. Porque este nome está aqui, irmãos, porque ele é merecedor e digno de estar aqui atrás. O nome de Jesus. E nós vasculhando, irmãs, a Bíblia, nós vamos encontrar Jesus em diversas circunstâncias, em diversos atributos, em diversos adjetivos de A a Z na Bíblia. O irmão disse uma vez, nunca mais esqueci: quer perfumar a sua casa? Coisa boa a gente entrar na casa perfumada, né? Um banheiro cheiroso, uma cozinha cheirosa. Se quer perfumar a sua casa, entre na sua casa. Se tiver terraço, fale Jesus ao entrar no terraço. Entrou na sala, fale Jesus para entrar na sala. Entrou na cozinha, fale Jesus para entrar na cozinha. Daqui a pouco você vai ver que sua casa está perfumada. Porque o nome de Jesus é um nome que soa diferente quando ele é pronunciado na terra. Porque Jesus conquistou este nome, e o direito a este nome, a autoridade deste nome, o valor deste nome, mediante a tudo e a obra que ele veio realizar. E só ele podia realizar, e ele já realizou por nós. Na letra A, nós encontramos Jesus como advogado, como amigo fiel. Na letra B, Jesus é o bom pastor. Na letra C, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Na letra D, Jesus é Deus. Na letra E, ele é o Emanuel. Na letra F, ele é o Filho de Deus. Na letra G, Jesus é o guarda de Israel. Na letra H, ele é o homem que veio do céu. Na letra I, Jesus é a imagem do Deus vivo. Na letra J, ele é o justo juiz. Na letra L, ele é o leão da tribo de Judá. Na letra M, Jesus é o Messias. Na letra N, ele é o Nazareno de Nazaré. Na letra O, ele é o onisciente, onipotente e onipresente. Na letra P, ele é o príncipe da paz. Na letra Q, ele é o quarto homem da fornalha de fogo. Na letra R, ele é rei dos reis. Na letra S, ele é senhor dos senhores. Na letra T, ele é o todo-poderoso. Na letra U, ele é o unigênito de Deus. Na letra V, ele é o verbo que se fez carne. Na letra X, dizem os pregadores, aí não tem. Mas o pregador, para não ficar quieto, não ficar para trás, ele arrumou que Jesus é a xerox autêntica de Deus. E eu fui pesquisar o que é xerox autenticada. E xerox autenticada e a xerox tem o mesmo valor do documento oficial. E na letra Z, ele é o zeloso de Deus. E ele está aqui nesta noite porque ele herdou o nome que é sobre todo nome, do princípio ao fim. Jesus é Jesus. E o resto você diz, é Juvenal, é José, mas Jesus, ele é diferenciado. Jesus é o único ser que divide a história da humanidade. E isso não estou falando de coisa cristã simplesmente, estou falando da história secular. Você pega o livro de história e lá está A, C e D, C. Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque Jesus é o divisor da nossa história, antes e depois. Quem era eu antes? Quem sou eu depois? Depois que Jesus chegou, eu sou assim, irmão. Mas antes eu vivia aprontando, fazia isso, fazia aquilo. Porque Jesus, esse nome, chegou na minha vida e fez transformação.
vai para a universidade, você não sabe o que é que tem universidade. Mas quando o homem se encontra com esse ser chamado Jesus, com este nome poderoso chamado Jesus, que é reconhecido no céu e temido na terra, o homem tem transformação, ele tem mudança de vida. Porque Jesus é o nome que salva. Atos 4:12. Quando me fizeram um convite nessa congregação, naquela noite só eu aceitei. Eu lembro, o pastor Horácio estava aqui, dirigindo os cultos naquela época, e ele pregou naquela noite as 7 últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário. E quando ele fez o convite, naquela noite ninguém aceitou. E eu saí de casa, eu já disse isso. Eu saí de casa, olha, naquela noite eu comi pão com café antes de vir para cá. Porque aquela noite me marcou, aquele dia me marcou. No momento em que aceitei o meu Jesus, foi o hino que a moçada naquela época cantava, que só formava com moça. Nem rapazes se juntavam com a moça na época. E eu, ali sentado no banco, fizeram o convite, o pastor pregou aqui aquela alegria, Deus derramou poder, e eu saí de casa certo de aceitar Jesus. Minha irmã viu quando eu estava comendo pão, ela ainda era casada, falava com a gente de casa, e eu me estava tremendo, eu disse, também eu vou aceitar Jesus. E eu vim certo, eu disse, hoje eu vou para o crente da igreja. Eita, irmãos, e quando eu cheguei aqui, e as 7 últimas palavras de Cristo foi ecoado daqui, eu estava ali, meu coração estava sendo bombardeado por este nome chamado Jesus. E por essa palavra poderosa, e pelo Espírito que nos convence. E quando eu fiquei ali, ninguém se levantou, porque às vezes você quer que aquela Maria vai com as outras, né? E se alguém foi, eu vou atrás, ninguém foi. E eu digo, eu não posso voltar daqui mais não, já conheci a palavra. Já tinha deixado muita coisa do mundo, eu fazia uma coisa, eu dizia, sai daí, não presta para tudo. O Espírito de Deus já falava conosco, já falava comigo, já me dizia o que era errado, mas eu digo, mas eu tenho que aceitar alguma coisa. Eu tenho que aceitar Jesus, porque se eu não fizer alguma coisa desse tipo, e eu morrer, eu tenho certeza, minha alma está perdida. Ô irmão, que situação difícil, que briga espiritual. E quando o pastor pregou aqui, que fez o convite, que ninguém foi, aí o irmão de lado. Até hoje eu amo aquele irmão, porque ele é crente, porque ele é vizinho da minha casa. E ele disse, se você não quiser ir, rapaz, dê pelo menos esses versículos. Aí me deu o nome que salva, Atos 4:12. Em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Naquela hora ele disse, se você quiser eu vou com você. Eu me atrevo nos braços, vamos embora. Aí eu vim para cá, o pastor gritou, eu sabia que a palavra tinha tocado no coração de alguém. E eu vim para cá chorando, e quando eu cheguei em casa, isso foi o que eu fiz, eu agora sou crente. Estou aqui, irmãos, pela graça de Deus, com as minhas fraquezas e defeitos, mas esse nome é poderoso para nos aperfeiçoar. O nome que salva, o nome de Jesus é o nome que perdoa. Está escrito numa das cartas do apóstolo São João, ele diz, filhinhos, eu vos escrevo estas coisas, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. O nome de Jesus é o nome que salva, o nome de Jesus é o nome que tem poder, o nome de Jesus, ele é o nome que perdoa. O nome de Jesus é o nome que tem poder, irmãos, nós podemos dizer, porque Jesus disse, olha, vocês vão sair para evangelizar, e os sinais que vão seguir vocês vão ser esses. Em meu nome vocês vão expulsar demônio, em meu nome, vocês vão orar sobre os enfermos, em meu nome, vocês se beberem alguma coisa mortífera, não vão lhes fazer dano algum. É no nome soberano e autoritário de Jesus. O nome que está aqui em nosso meio nesta noite, para dizer que Ele é grande, irmãos. O nome de Jesus, que quando Jesus tratou de uma pessoa de sabedoria, que já existiu no mundo, um dos homens mais sábios, Jesus falou de Salomão. Jesus, olha, a rainha do sul, ela veio de muito longe para escutar e ver a sabedoria de Salomão. Mas está aqui, quem é maior do que Salomão? Jesus é maior do que Salomão. E quando ele falou de um grande pregador, ele falou da pessoa de Jonas. Não tem início aqui, mas de Jonas o profeta lá de Nínive. E ele disse, os ninivitas se levantarão em juízo contra esta geração e a condenarão, porque creram na pregação de Jonas. Mas eis que está aqui, quem é maior do que Jonas? Quando Jesus falou de um homem de testemunho,
Jesus falou da pessoa de João Batista. Jesus disse: olha, João Batista, ele era como uma candeia que ardia, e vocês quiseram por um pouco se alegrar com ele. Mas está aqui quem tem um testemunho maior do que o de João. Quando Jesus falou de um homem líder, de uma grande liderança, Jesus falou da pessoa de Moisés. E ele disse aos irmãos da sua época, aos judeus da sua época, ele disse: se vocês crescem em Moisés, vocês também creriam em mim, porque de mim escreveu ele. E quando Jesus falou de um grande homem de fé, Jesus falou do amigo de Deus, chamado Abraão. E Jesus disse para os judeus: olha, Abraão, vosso pai, porque eles diziam ser filho de Abraão, exultou por ver os meus dias, e viu, e se alegrou. E eles disseram: olha, você ainda não tem 50 anos, e como disse que viste Abraão. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E este homem chamado Jesus está aqui como um grande eu sou, porque ele é aquele que, segundo a pequena enciclopédia bíblica, diz que eu sou, a expressão quer dizer, eu sou aquilo que a situação exige que eu seja. Está com fome? Jesus responde a vida. Está cansado? Jesus é aquele que renova as suas forças. Está sem fé? A sua fé está, quem sabe, caído. Jesus está aqui para renovar as suas forças, porque é o autor e consumador da tua e da minha fé. Jesus está aqui nesta noite. E quando Paulo escreve aos Filipenses, falando da autoridade deste nome, Paulo escreve aos Filipenses, dizendo: e ai de vocês, ó Filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor,